É uma coisa que a gente viu muita necessidade no último ano de mudar um pouco a nossa orientação para o produtor rural, de como fazer análise de solo e de como planejar também ao longo do ano a melhor fertilidade possível dessa área. Você quer saber o que a gente mudou e o que a gente está mudando ainda? Fica comigo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, estamos chegando para mais um vídeo aqui do canal e olha só, hoje nós vamos tratar de um tema que todo mundo deve ouvir, né? Deve pensar também sobre o que está fazendo, seja você um produtor rural ou um técnico da área, engenheiro agrônomo, enfim, um consultor agrícola que atende produtores. O que a gente está mudando? Eu devo fazer análise de solo todos os anos? Mudou alguma coisa, Jonathan? Aquela orientação que você tinha um tempo atrás, que eu assisti um vídeo seu? Não, todos os anos fazer uma análise de solo, tá? Por quê? É extremamente barato quando você for comparar com fertilizante. Hoje em dia você faz aí, eu fiz faz um mês mais ou menos aqui numa propriedade que a gente tem no interior, R$ 50 você faz uma análise básica e R$ 70 você faz uma análise completa com enxofre com micronutrientes. Se você for pegar o saco de adubo hoje a 130, R$ 140, 150, não vale a pena, né? Não vale a pena você colocar qualquer produto lá na tua área. Eu sempre falo, costumo brincar, que quem faz análise de solo e coloca de fato o que o solo está precisando, ele sempre vai ganhar. Ou ele vai ganhar pelo aumento de produtividade que ele consegue, tendo um solo mais equilibrado, ou ele vai ganhar com a economia de fertilizantes. De um dos dois lados ele vai ganhar, não tem escapatória. Ou o produtor, às vezes, ele coloca mais do que é necessário, ou ele coloca menos do que é necessário, prejudicando a produção. Por isso que a gente sempre busca aqui na nossa metodologia tentar entregar para o produtor as dosagens corretas, os posicionamentos corretos para eu conseguir ter o solo mais equilibrado possível, para que a parte nutricional esteja 100%. É claro que depende também de outros fatores, né? A agricultura é uma fábrica a céu aberto, então depende da chuva, depende da plantabilidade, da qualidade de semente, etc. Porém, eu sempre brinco que nutrição é mais de meio caminho andado para alta produtividade. Você pode ter a melhor semente do mundo, você pode ter o melhor produto do mundo. Se a nutrição não estiver equilibrada, não vai te entregar a produção. É como se fosse a fundação de uma casa, a parte nutricional. E outra coisa, análise de solo serve para qualquer cultura agrícola, independente se você planta feijão, soja, trigo, até pastagem, até frutífera, serve para qualquer uma. Como que a gente já orientou? Então a gente já estava passando uma orientação para o produtor fazer uma análise de 0 a 20, análise química de 0 a 20 antes de plantar. Então a gente falava assim, ó, fulano, antes de você plantar, faz uma análise de 0 a 20 centímetros de profundidade, certo? E também uma análise de granulometria, que é quanto que você tem de argila, de silt e de areia, pelo menos uma vez. Eu preciso fazer todos os anos análise granulométrica? Não precisa. O que não precisa? A granulometria vai mudar muito pouco ao longo do tempo. Ela pode mudar dentro da propriedade. Isso a gente já viu acontecer. Às vezes você tem 3 talhões diferentes e você tem 3 talhões ali com granulometria, que é um pouco diferente, sim, isso acontece. Mas ao longo do tempo, dentro de um mesmo talhão, vai mudar muito pouco mesmo. O que a gente está orientando? Então, olha só, pessoal, a gente está orientando fazer essa análise de 0 a 20 em cada talhão com maior antecedência. Por quê que a gente está orientando isso? A gente falava assim, ó, fulano, faz antes de plantar. E aí o produtor estava 2 meses ou 1 mês antes de plantar, ele ia lá e fazia análise de solo dele. Pega solos brasileiros, principalmente para o norte do Brasil, solo de cerrado, nordeste brasileiro também é muito comum, é muito ácido. Então é muito ácido, o produtor, com 1 mês, ele não consegue corrigir esse solo dele. Então, mas eu tô longe ainda do plantio, eu tô há 6 meses, eu tô há 9 meses de plantar, mas é aí que você deveria fazer análise de solo. É aí que você deveria começar a arrumar essa área. A gente tá mudando também a mentalidade de muitos produtores. Eu me lembro quando a gente começou a atender aqui pela internet, que a gente pegava algumas áreas de produtores que nunca tinham feito análise de solo. Era o primeiro ano que eles estavam fazendo. Dá resultado já? Com certeza dá. Mas agora, quando você parte não só de fazer a análise de solo, mas começar a pensar em planejamento de fertilidade, você vira o jogo. Porque aí você consegue ter um solo muito mais equilibrado quando você coloca a planta na tua área. Porque em agricultura também tem um fator muito importante chamado tempo. Eu preciso de tempo para o calcário reagir. Eu preciso de tempo para corrigir totalmente esse solo. Não só do ponto de vista de pH, mas também dos outros elementos. E aí a gente tem que trazer, tem que adiantar, digamos assim, essa análise de solo para mais cedo. Sempre falo, tu vai plantar em setembro, outubro, novembro, você pode fazer análise de solo com grande antecedência, com 6, com até 9 meses de antecedência.
para você já ir melhorando. Já fez análise de solo? Já viu que precisa de calcário? Já joga calcário. Não precisa um mês antes de plantar jogar calcário, que aí não vai dar resultado. Uma outra coisa que a gente já está incorporando em muitos produtores, a análise de 20 a 40. Eu falei sobre isso aqui no canal, tem vídeo também, se a gente se lembrar, vamos colocar aí nos cards, falando sobre a questão de perfil de solo. É fundamental a gente melhorar não só de 0 a 20, mas também de 20 a 40. É claro que eu sei que algumas áreas que nunca fizeram análise de solo, o primeiro passo já de fazer uma análise de 0 a 20 já é suficiente para melhorar muito a área. Mas eu estou falando de passos além. Os produtores eles sempre podem ir dando esses passos além, para ir melhorando cada vez mais, explorando cada vez mais a genética que eles estão comprando. Hoje a soja tem potencial ali de produção, algumas cultivares, de 4,5, 5 toneladas por hectare. 100 sacos, até superam 100 sacos por hectare. É impossível a gente alcançar esse potencial genético melhorando só 20 centímetros, porque a soja vai explorar camadas mais profundas. Não só a soja, outras culturas agrícolas também vai acontecer dessa maneira. Perfil de solo é a nova tendência em fertilidade e a gente está orientando cada vez mais. Se possível, fazer esse monitoramento em áreas que estão iniciando esse monitoramento de perfil de 3 a 5 anos. Se eu estou mais avançado nesse monitoramento de perfil, a cada 1 ou 2 anos. Perfeito? Para ver como é que está esse solo em profundidade. Não é caro também, é uma prática simples, são dados importantes para ter dentro da propriedade, dentro da fazenda. Então é outra que a gente já está incorporando. Pessoal, e também, se possível, complementar com a análise biológica e de perfil físico-hídrico. O que é isso? Eu já falei sobre análise biológica, mas a biologia de solo ela é extremamente importante para quê? Para disponibilizar nutrientes? Não. Para reciclar nutrientes. Disponibilizar nutrientes, você vai ter que colocar o fertilizante. Se tiver faltando, não vai se criar do nada o nutriente. Com exceção do nitrogênio, né? Que eu tenho a fixação biológica de N. Mas fósforo, potássio, cálcio, magnésio não vai vir do ar, por exemplo, né? Então, eu vou ter que colocar o fertilizante. Mas agora, uma outra coisa. Quando você tem plantas de cobertura, quando você maneja essas plantas de cobertura, coloca palhadas sobre a tua área, biomassa. O que vai fazer a reciclagem desses elementos que estão na palhada? Tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio, tem cálcio, tem magnésio nessa palhada. O que vai fazer? Os micro-organismos, as bactérias, os fungos. E se eu tiver uma atividade biológica mais alta, a reciclagem desses elementos acelera. E a vantagem de eu ter essa reciclagem acelerada é que eu vou ter uma disponibilização também maior para as culturas que vêm em sequência. Análise biológica está vindo com tudo e a gente já está orientando, conseguindo excelentes resultados, complementando com a biologia de solo. Análise de perfil físico-hídrico. É complicado fazer isso, Jonathan. Não, não é complicado. É ver como é que está a parte física. Como é que eu faço isso? Existem várias maneiras, eu já falei sobre isso aqui no canal. Tem tanto a análise quantitativa, que é levando um penetrômetro, que é um equipamento lá a campo, e verificando como que está a resistência à penetração. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Outra coisa, eu posso fazer análise qualitativa, que é fazer um perfil ali de 20 centímetros nesse solo e avaliar a compactação. Tem, inclusive, uma metodologia ali, metodologia chamada VES, que eu já falei sobre isso aqui no canal, que mostra como que você faz essa avaliação qualitativa, que seria uma análise de perfil físico-hídrico, certo? E outra coisa, análise foliar durante o ciclo. Algumas pessoas não se atentam a isso. É barato também. Análise foliar você faz ali R$80, R$90, dependendo do laboratório, em cada talhão. Geralmente, o laboratório que já faz a análise química, já faz análise foliar também durante o ciclo. E você consegue saber se a planta está absorvendo o nutriente. Porque aí você tem 2 pontos, né? Pode ser que esteja presente no solo, mas a planta não esteja conseguindo absorver. E aí a gente consegue fazer um paralelo. O que está acontecendo que essa planta não está conseguindo absorver? É talvez uma camada compactada? É um atraso de desenvolvimento dessa planta? Por que ela não está conseguindo absorver? Porque eu vou ter faixas de suficiência na análise de folha. Nitrogênio de tanto a tanto, fósforo de tanto a tanto, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, e eu consigo saber o que está faltando ali de absorção mesmo. Do que está faltando dela absorver. Então, a análise de folha é algo que a gente já está incorporando. E eu sempre falo que é de passos. Primeiro, o produtor tem que fazer
a análise química. Depois ele vai indo para análise química com maior antecedência. Depois ele vai fazendo análise química com maior antecedência e vai fazendo análise de perfil do solo. Depois de tudo isso, ele vai evoluindo cada vez mais. Eu posso chegar no primeiro ano e incorporar todas essas práticas, todos esses manejos? Com certeza pode. Mas agora, para aquela pessoa que nunca fez nenhuma análise de solo, já é um primeiro passo. Mas eu sempre digo, se for possível, já começa com tudo. Já começa fazendo análise de perfil, já começa fazendo a análise biológica. É muito caro? Não é. Vai dar o quê? Vai dar R$200 por talhão, não é nem por hectare. Não é nem por hectare, é por talhão. Se tu for ver ali que tu gasta R$1.000, R$2.000 com fertilizante por hectare, são R$10.000 em um talhão de 10 hectares. Aí você gasta 10 mil com fertilizantes em 10 hectares e, em comparação, para você ter os dados, se você precisa de fato daqueles fertilizantes, são R$200 com as análises ali, tanto de perfil, quanto biológica, quanto de folha, né? Depende do laboratório também. Mas então é um gasto praticamente insignificante. É possível mudar alguma coisa durante o ciclo? Eu já plantei, agora não posso fazer mais nada. Pessoal, vocês estão perdendo oportunidades. Muita gente deixa o dinheiro na mesa por não fazer ajuste durante o ciclo. Nós podemos fazer ajuste não só em produtos para jogar em cobertura, como a gente pode também fazer ajuste nutricional de micronutriente via foliar. Colocar de fato o que aquela planta está precisando via folha. Complementar com uma análise foliar ou fazer um ajuste de micronutriente, ele está deixando às vezes 5, 7, 10 sacos, dependendo da cultura, por hectare na mesa, só por essa questão de pensar assim, não, durante o ciclo eu não vou fazer mais nenhum ajuste nutricional. Tem muita coisa que pode ser feita durante o ciclo, então não deixe também para depois, por mais que você não tenha feito análise ou não tenha começado certinho, do momento que vou começar a fazer as coisas certas, você pode começar hoje e não deixe para depois, porque aí vai deixar para depois, já demora um pouquinho mais, às vezes nem vai funcionar mais o produto que você eventualmente poderia colocar agora. Lá na frente, daqui um mês, daqui 40 dias, se você colocar, não vai ter o mesmo efeito. Então, sempre durante o ciclo, por mais que o começo não tenha sido bem feito, a gente consegue fazer alguns ajustes e melhorar bastante a situação, ok? Então, pode ser feito isso. E uma coisa que a gente está incorporando cada vez mais e está dando muito resultado, vocês estão acompanhando nos estudos de caso aqui, é o planejamento anual. Então, como que é feito o planejamento anual? Todos os anos, análise de solo, recomendação de adubação e ajustando cada vez mais em cada um dos ciclos, a gente vai ajustando alguma coisa. Vocês estão vendo aqui, tem produtores que estão trabalhando com a gente desde 2020 e todos os anos aí, tem análise de solo, as recomendações, análise 2023, recomendações 2023, análise 2024, recomendações 2024. E outra coisa, fazer uma análise de solo, fazer só em um ano, não dá resultado. Como assim adianta não dar resultado? Não dá resultado a longo prazo, porque aí o cara faz análise em um ano, produziu bem, produziu bem, agora no próximo ano eu não vou fazer mais. E aí no próximo ano ele poderia fazer algum outro ajuste e ganhar mais em produção, mas aí ele não faz, tem alguma coisa que está meio desajustada ali, que precisaria ser ajustada, e ele acaba perdendo. Então assim, a curto prazo vai funcionar, porém a médio e longo prazo não funciona. Se você fizer apenas uma análise e depois abandonar. É uma coisa que deve ser incorporada e também se criar essa consciência que é um procedimento que vai entrar no padrão da propriedade, padrão da fazenda. O que eu digo com isso? É padrão você dessecar para plantar? É padrão. É padrão você ajustar uma semeadora, uma plantadeira para plantar? É padrão. É padrão você colocar fertilizante no plantio? É padrão. É padrão você colocar semente e tal? É padrão. Então a análise de solo vai entrar como um padrão também. Todos os anos, não é algo sazonal, não é algo eventual que eu vou fazer de vez em quando eu não estou produzindo bem. O Lucas, a gente gosta de brincar que comprar fertilizante sem fazer análise de solo é a mesma coisa que você comprar o remédio lá na farmácia e depois ir no médico perguntar se você pode tomar aquele remédio lá. Não faz sentido nenhum. Certo? Então, primeiro a gente faz a análise, depois a gente compra o fertilizante. Dá para ajustar ainda? Se você já comprou o fertilizante? Até dá, mas o ideal era anteriormente a compra desses fertilizantes. Então, todo produtor, a gente já organizou na pastinha individual de cada um, guardar as análises para usar futuramente. Eu vou fazer a análise aqui do Alan 2025, a gente vai olhar a análise 2024, a recomendação 2024 e a produtividade 2024 e ver o que dá para melhorar. Cada produtor tem uma pasta
guardada no Drive para não perder. Se der problema no computador, não tem problema porque está lá no Drive. E aí a gente consegue ver todos os anos investimento, retorno sobre investimento e pontos para melhoria no próximo ciclo. Se eu produzo bem, às vezes o produtor ele vem assim, fez o primeiro ano, a gente vai conversar, opa, produziu bem, bacana. Vamos fazer análise de solo de novo? Ah não, produzi bem, agora não vou fazer. Pessoal, isso aí é um dos maiores erros que existem. Essa mudança de consciência a gente deve ter. Se produz bem, aí que a gente tem oportunidade. Tem oportunidade para quê? Tem oportunidade tanto para reduzir um pouquinho mais o gasto com fertilizante, fazer uma adubação de sistema que está vindo com tudo hoje, e aí a gente tem mais pontos de ganho e torna a nossa lavoura, a nossa agricultura cada vez mais competitiva. Sempre com a análise de solo o produtor vai sair ganhando, seja pelo aumento de produção ou por redução de custo. Então não deixe de fazer. A gente está incorporando essas novas práticas que eu falei para vocês, agregando outras análises que não oneram muito o bolso do produtor, né? Com mais informações, cada vez mais, com mais antecedência da análise de solo. Mas uma coisa que eu acho primordial ou fundamental é a consciência, a mentalidade. Mudar a mentalidade de muitas áreas é algo que a gente precisa trabalhar no dia a dia para conseguir, então, ter uma agricultura cada vez mais competitiva, porque ela fica, cada ano que passa, mais competitiva, rentável para quem é competitivo, mais competitiva. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Lembre-se que aqui abaixo você encontra os links para entrar em contato com a nossa consultoria, onde a gente pode fazer um planejamento anual de fertilidade ou planejamento pontual também, dependendo da sua realidade. Então é só você clicar aqui abaixo e chamar a nossa equipe no WhatsApp. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.